Olá pessoal, ainda falando sobre as ferramentas de cores e iluminação dentro do GIMP, vamos tratar agora da ferramenta Curvas. Dando continuidade, vamos fazer a cópia da camada original, como vocês já sabem que tem que ser feito, para trabalhar de uma forma menos destrutiva. Vou colocar essa cópia lá em cima, aqui na ordem das camadas. E agora vamos trabalhar com uma nova ferramenta, onde podemos ajustar as cores e iluminação, que é a ferramenta Curvas. Ela é a ferramenta mais sofisticada para mudança de cor, brilho, contraste, transparência de uma determinada camada ou seleção. Enquanto na ferramenta Níveis nós podemos trabalhar com as partes sombreadas e com os destaques, com os highlights, a ferramenta Curvas permite que nós possamos trabalhar de uma maneira mais minuciosa todo o alcance tonal. Como de costume, para acionar essas ferramentas que nós estamos trabalhando, clica com o botão direito, vai em Cores ou bem aqui, Cores, Curvas. Na janela que se abre, nós vamos ter o histograma, que vocês já conhecem, mostrando a distribuição de frequência da quantidade de pixels em relação a uma determinada escala tonal. Os valores aqui em X, nesse gradiente horizontal, representam os valores de entrada da escala tonal. Como vocês já sabem, ele vai de 0, que é o preto, até 255, que é o branco, das partes mais sombreadas para as partes mais iluminadas. Já os valores em Y, nesse gradiente vertical, nós temos os valores de saída, que, como vocês já sabem, também vai do 0, o preto, até 255, o branco. Vou retomar aquela imagem com as faixas branco, preto e o degradê, para que vocês possam entender melhor. Se aqui eu tenho os valores de entrada, à medida que eu mover esse manipulador sem alterar a sua altura, o valor em Y, somente alterar o valor em X, eu vou diminuindo o alcance tonal da imagem. Se eu clicar no manipulador aqui de cima, eu também vou diminuir, mas no que se refere aos tons mais claros, aos tons mais iluminados. Ao clicar nesse manipulador, eu estou dizendo o seguinte, que todos os pixels que tiverem associado a ele essa informação tonal, com valor de 49, eles serão pretos, todos eles e os que tiverem valores abaixo dele. Já aqui nesse manipulador, no momento que eu vou deslizando aqui no gráfico, eu estou dizendo o seguinte, que todos os pixels que tiverem associado a ele valores igual a 208 ou acima serão brancos agora, por mais que anteriormente esse valor correspondesse ao cinza bem claro. Já quando eu clico no manipulador e não altero a posição em relação a X, mas sim em relação ao Y, eu estou dizendo que todos os pixels da imagem que são pretos passam agora a ter o valor tonal 24, ou seja, vai ficar um cinza mais escuro. À medida que eu vou deslocando aqui, vai ficando cada vez mais claro, ó. Tudo que é preto vai ficando, assumindo este valor tonal, de 105, até o ponto que, se eu exagerar bastante, já vai ficar tudo branco. O mesmo vale para este manipulador aqui desta extremidade. Se eu clicar e for movendo na altura, no eixo Y, eu estou dizendo que o que é branco na imagem passa agora a ter esse tom de cinza. Cinza mais claro, à medida que eu vou deslizando para baixo, vai ficando mais escuro, até que a imagem fica toda preta. Se eu inverter essa linha que ocorre, a imagem fica em negativo. Quando eu clico nesse manipulador e altero os valores tanto em X quanto em Y, isso significa que, ao mesmo tempo, eu estou alterando os valores de entrada e os valores de saída. Além desses manipuladores das extremidades, eu posso criar outros manipuladores, basta clicar em cima dessa linha. E no momento que eu clico e seguro, eu vou alterando os níveis de contraste da imagem. Se eu movo o manipulador para cima em relação a essa diagonal, isso quer dizer que eu estou deixando a imagem mais iluminada. Se eu movo para baixo, eu estou deixando a imagem mais escura. Eu defini esse manipulador bem no centro dessa diagonal. Eu vou definir o manipulador aqui nessa metade e vou mover para cima. Isso quer dizer o seguinte, que eu estou deixando mais iluminado justamente os tons mais iluminados da imagem. Se eu trouxer para baixo, eu estou escurecendo os tons mais iluminados da imagem, porém eu não estou alterando tanto a parte mais escura. O mesmo vale para essa parte da curva aqui embaixo. Se eu clicar aqui, eu crio um manipulador. Se eu trouxer para cima, eu estou deixando mais iluminada a parte mais escura da imagem. Se eu clico para baixo em relação a essa diagonal, eu estou escurecendo a parte mais escura da imagem. Quando a curva fica com esta forma, eu estou diminuindo o contraste da imagem. Percebam que a predominância aqui é dos tons de cinza. Agora, se eu faço de forma invertida,
eu estou aumentando o contraste da imagem. Eu tenho uma maior área sombreada e uma maior área iluminada. Vamos voltar para a imagem da modelo e explorar melhor a ferramenta Curvas. Se eu clico nesse manipulador e vou movendo em X, a imagem vai ficando mais escura. Se eu clico neste manipulador e vou movendo também em X, o que é iluminado vai ficando cada vez mais destacado, mais iluminado, deixando uma imagem com contraste bem extremo. Já se eu arrasto esse manipulador na vertical, eu vou deixando a imagem mais esbranquiçada, até ficar totalmente branca. Já se eu clico nessa extremidade, a imagem vai ficando cada vez mais subexposta, mais escura, até ficar totalmente preta. E, se eu inverter, eu crio uma imagem negativa. Analisando o histograma, eu posso ver que aqui eu não tenho informação da imagem, portanto eu posso ir deslocando esse zero, esse manipulador que indica o início da curva, mais próximo do início da curva do histograma. Observem que já aumentou o contraste da imagem. Eu estou dizendo que os valores iguais ou abaixo de 13 serão todos da cor preta. Se eu trouxer o cursor e clicar em uma das áreas da imagem, vou clicar aqui, por exemplo, ele vai me mostrar qual é o valor tonal deste ponto que eu cliquei aqui no histograma. Eu posso criar um manipulador neste ponto. E se eu quiser que esta área fique mais escura, eu vou clicar neste manipulador e trazer aqui para baixo. Então, a partir deste ponto, ele vai deixando a imagem mais escura. Se eu quiser deixar essa parte mais clara, mais iluminada, eu vou subir. Se eu clicar nesse ponto mais iluminado, eu vou descobrir onde ele está aqui no meu histograma. Eu posso criar um manipulador neste ponto. Se eu quiser deixar essa área mais escura, menos iluminada, eu vou clicar aqui nesse ponto e descer a curva. Se eu quiser deixá-la mais iluminada, apesar que já está bem próximo do branco, mas só para demonstrar aqui para vocês, eu coloco acima dessa diagonal. Vamos trabalhar a curva para explorar o contraste. Trazer aqui para próximo do histograma. Vou definir aproximadamente a metade. Vou clicar aqui, criando esses 3 manipuladores, e vou aumentar o contraste. Percebam que eu aumentei o contraste da imagem. Agora, se eu fizer o contrário, a imagem ficou mais acinzentada. Vou exagerar bastante para vocês perceberem melhor. Eu diminuí o contraste da imagem. Como ajuste para essa imagem, eu creio que nós possamos somente deslocar para cá um pouco. Vou clicar aqui próximo à metade e vou trazer um pouquinho mais de iluminação para a parte sombreada. Acho que a parte iluminada já está bem marcada, a gente não precisa trazer mais iluminação para essa área. Eu vou tirar a visibilidade da camada para que vocês possam comparar com a imagem original, que está visível aqui embaixo. Nós conseguimos melhorar um pouco o contraste, mas tem algo que está me incomodando, que eu acho que a imagem está tanto quanto amarelada. Nós podemos equilibrar as cores com a ferramenta Curvas, escolhendo outros canais. Eu tenho o canal vermelho, verde ou azul. Para controlar o amarelo, eu venho aqui em azul. Eu tenho essa curva que vai definir a distribuição da tonalidade amarela e azul ao longo da imagem. Para que vocês entendam, se eu clicar aqui, definir um ponto de controle e deslocar para cima, a minha imagem vai ficando mais azulada. Se eu colocar para baixo em relação a essa diagonal, a imagem vai ficando amarela. Quais são as áreas que são meio amareladas? Aqui, por exemplo, está vendo? Portanto, eu vou clicar em um desses pontos. Eu achei qual é o valor tonal, está bem aqui, o valor no caso da cor. Vou definir um ponto de controle aqui. E se eu clicar agora e mover para cima, eu vou estar diminuindo a quantidade de amarelo e aumentando a quantidade de azul. Só que ocorre, toda a curva está sendo alterada. Com isso, toda a imagem tende ao azul. Não é exatamente isso que eu quero. O que é que nós vamos fazer? Vou clicar neste ponto. Mas para que a imagem não sofra muita interferência desse aumento do azul, que eu quero fazer para diminuir a quantidade de amarelo em algumas partes, eu vou limitar definindo um outro ponto de controle. Na hora que eu faço isso, eu consigo clicar e a curva ela se mexe menos a partir deste nó para cima. Eu posso clicar e ir deslocando aqui para cima. Se eu quiser maior precisão, eu posso alterar a saída por aqui. Coloquei com o valor de entrada 50 aqui neste ponto e a saída 53. Quando eu aumentei a quantidade de azul, eu creio que a imagem perdeu um pouco da vivacidade. Portanto, eu vou em vermelho, vou clicar em um ponto na área que eu quero fazer o ajuste de cor. Vou novamente tentar restringir o efeito da alteração que eu vou fazer, definindo um ponto de controle aqui na curva. Vou clicar neste ponto e vou aumentar a quantidade de vermelho.
Pronto, eu acho que agora nós temos um resultado interessante. Vou dar OK e vou renomear essa camada como curvas. Para que vocês possam entender melhor as possibilidades da ferramenta curvas, vamos aplicar nesta imagem. Vou novamente em cores, curvas. Em histograma, eu vou colocar o histograma linear, onde nós podemos ver claramente que a informação da imagem está concentrada principalmente nas áreas mais escuras, com mais sombra. Nosso objetivo aqui vai ser deixar essa área mais escura um pouquinho mais clara, com mais iluminação. Eu vou clicar aqui, vou localizar onde ela está, obviamente, vai estar por aqui. Olha, se eu clicar em vários pontos, eles vão ficar, na sua grande maioria, concentrados nessa área. Portanto, eu vou clicar num ponto bem aqui e vou subir o manipulador. Observem ó, que toda a imagem começa a ficar mais iluminada. Porém, tem outros pontos que eu não queria que ficasse tão iluminado como está agora. Portanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em redefinir, vou clicar novamente neste ponto, criei um manipulador e vou definir o outro manipulador mais aqui à direita. E vou deixar mais no nível da diagonal da curva original. E vou subindo aqui. Ó. Agora a gente consegue iluminar as outras áreas. Claro que se eu exagerar muito vai ficar uma imagem estranha. O objetivo é iluminar só mais um pouco. Tá? Vou ampliar o efeito, trazendo esse manipulador para cá. Vou criar um outro manipulador mais próximo do zero, bem aqui, e vou aumentar um pouquinho. Pronto, meu objetivo eu creio que esteja ok. Ó, tiro a pré-visualização, consigo perceber melhor o resultado final. Se for isso mesmo, dou ok. Seguindo a nossa exploração da ferramenta, vamos utilizá-la nessa imagem que está um tanto quanto subexposta. Vamos aqui em cores, curvas. Analisando o histograma, nós vamos ver que a distribuição da informação tonal da imagem começa mais ou menos aqui e aqui neste ponto. Mas para ter certeza, vamos mudar a forma como o histograma está sendo exibido para nós. Não mudou muito. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deslocar aqui a entrada até próximo do início da curva do histograma e aqui também, nos tons mais claros, eu vou deslocar próximo do fim da curva, sem passar muito, senão a imagem fica estourada. Ok, que a imagem melhorou no seu contraste, porém eu tenho a impressão que os tons do cabelo da modelo ainda ficaram um tanto quanto escuros. Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, localizei aqui na curva onde estaria a informação sobre a tonalidade desta área, vou clicar bem aqui, vou clicar em outro ponto só para delimitar o efeito, não fazer aquela curva, né, que altera demais os outros elementos. Vou clicar aqui, aí aqui, e vou clicar subindo um pouquinho para aumentar a luminosidade dos pixels que estão associados a esse valor tonal. Se eu descer, eles vão ficar mais escuros. Se eu aumentar muito, vai dar um efeito estranho. Agora sim, eu creio que a imagem melhorou no que se refere ao contraste. Porém, se vocês observarem, ela tem um certo desvio para o verde, principalmente aqui nesse fundo. Vamos aqui em canal, nós vamos em verde, vou clicar em um ponto qualquer, aqui no meio, e se eu subir, eu aumento a quantidade de verde. Se eu descer, eu diminuo. Vou clicar aqui nessa área do fundo, que me parece que o verde está mais intenso. Ó. É mais ou menos aqui, vou descer para diminuir. E agora eu acho que nós conseguimos adicionar mais magenta na cor, diminuindo a quantidade de verde, mas nós não chegamos a mudar a cor da imagem como eu acabei de fazer agora, somente como forma de exemplo. Portanto, creio que neste valor, aqui com a saída em 102, está ok. Vamos comparar com a imagem original. Ok. É isso, pessoal. Eu creio que nós exploramos bastante a ferramenta Curvas, que é a ferramenta mais completa para o controle da iluminação e o equilíbrio das cores dentro do GIMP. Um abraço para vocês e até mais!